Oh, como eu amo estar na casa do Pai. Como é bom desfrutar desta ambiência, irmãos queridos. Isso é a maior bênção da vida. Nada se compara às delícias do Espírito de Deus. Nada. Vamos fazer o estudo da palavra sagrada. Eu amo a Bíblia Sagrada, irmãos queridos. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é pão. Ela é pão dos céus. Ela é pão. Sabe que Jesus nasceu em Belém. Belém é Beit Lehem. Do hebraico significa casa do pão. O pão da vida nasceu numa padaria, na casa do pão. Ele é o pão da vida, é Jesus. Diga, Jesus é o pão da vida. Diga, Jesus é o pão da vida. E Jesus disse, quando estava sentado no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, é o pão celestial. Então vamos nos alimentar. Evangelho, poder salvador. Em Cristo, Deus revelou sua justiça redentora. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Diz a bendita palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Gente, isso aqui é tremendo, irmãos. Pastor, não é a lei que traz justiça? Um povo sem lei não tem justiça. Mas com Deus a coisa funciona um pouco diferente. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Paulo estava escrevendo esta carta a partir de Corinto no ano 57, dizendo: naquele tempo a justiça de Deus estava sendo manifesta, e que todos que recebem Jesus a recebem hoje, mas no tempo, no espaço, se manifestou em Cristo materialmente na sua morte. E Paulo estava escrevendo isso tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser quem? Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus aí, amado? A justiça é para você. Vamos aplaudir ao Senhor. A justiça está disponível. Vamos orar a Deus. Paizinho amado e bendito, que esta palavra derrame em nossos corações a revelação e a iluminação que somente o Teu Espírito pode dar. Ó Deus, estamos caminhando em campo sagrado, em solo santo. Espiritualmente tiramos as sandálias dos pés. Nós queremos fazê-lo com coração humilde, Pai. Ó Senhor, dependente de Ti. Se o Senhor não falar,
a nossa voz será vazia. Se o Senhor não ministrar, não haverá poder transformador. Mas se o Senhor toma os lábios do pregador, e se a tua palavra tem terreno em nossos corações, para como semente cair em terra fértil, ela vai germinar e dar muitos frutos poderosos em Deus. E esta é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Glórias a Deus. Igreja querida, igreja amada, igreja de Deus, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. O pecado, na teologia conhecido como a hamartiologia, o estudo do pecado, quando entendemos o que é o pecado, entendemos também o que ele fez, o que ele causou na humanidade. Quando o primeiro casal, especialmente a responsabilidade era Adão, o pecado entrou por meio de Adão. Se Adão não tivesse atendido, ou a mulher e por fim a serpente, o pecado não teria entrado. Ele foi colocado como responsável. Mas então a palavra diz que ele comeu e o pecado entrou por meio de Adão. Então o pecado nos matou. Este pecado que é passado pelo homem, por isso a obra de Jesus, inclusive, foi obra do Espírito Santo, e no coito ele é passado às gerações. Jesus era obra do Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Não teve lá a semente de José, teve a semente do Espírito Santo no ventre de Maria. A Deus todo louvor e toda glória. Então o pecado distorce ou distorceu todos os sentidos daquilo que significa ser humano. O que Deus criou, o projeto original em Adão, no pacto de inocência, tudo isso foi distorcido pelo pecado. A doutrina, especialmente denominada calvinista, mas que em outros campos de teologia também, às vezes dão outros nomes, mas o entendimento é levado a este, é a depravação total, que afeta todos os aspectos da vida. Não é como, pastor, então, se o homem está debaixo da depravação total, todas as suas obras, tudo que fizer é terrível. O meu filho está brincando ali na sala de carrinho, isso aí é depravação total. O esposo dá lá um ramo de flores para sua mulher, é depravação total. Isso, aquilo ali é um crime terrível. Não é isto, não é esta a ideia da depravação total. A ideia é que pela lei foi estabelecido uma linha e todos nós estamos aquém dessa linha. Ou seja, nenhum de nós conseguimos ultrapassar esta linha de demarcação da lei, como se tivéssemos bondade em nós, que fosse suficiente para chegarmos diante de Deus e dizer: as minhas obras são santas o suficiente para que o Senhor me aceite aqui. Ou seja, é impossível. Em algum grau, todas as nossas obras estão contaminadas pelo pecado. Em algum grau, nós fomos manchados, distorcidos pelo pecado. Esse foi o impacto do pecado em nossa vida. Graças a Deus, quando Jesus voltar, dos olhos serão enxutas todas as lágrimas. Por quê? Porque já não haverá mais a luta do pecado. A morte, o pecado, o inferno, o diabo
serão lançados no lago do fogo de enxofre, e haverá um pastor e um rebanho, novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Isto será simplesmente maravilhoso. Então, veja que Paulo é muito claro nesta depravação total, nesse pecado que atinge todas as instâncias do ser humano. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz sobre o pecado que atinge o nosso entendimento, a nossa mente. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Ou seja, o homem por si só não entende. O homem por si só não teria capacidade de entender as coisas de Deus. As coisas espirituais, não, o homem natural não entende as coisas espirituais. Por isso diz a palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Ou seja, se você foi convertido em Cristo Jesus, tu és uma nova criatura. E aí Deus pelo Espírito vai te revelar as coisas bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pecado distorceu o entendimento humano, distorceu as nossas ações também. Versículo 12 diz: todos se extraviaram, olha aí, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há nenhum sequer que alcance ao nível de santidade de Deus, não há nenhum sequer. Mas eu creio que em Cristo Jesus nós podemos fazer boas obras para a glória do seu nome. O pecado distorceu as palavras, versículos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Olha aí, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Por isso um cristão, amado, alguém que tem Jesus como o Senhor da sua vida, não pode se permitir estar por aí amaldiçoando, sabe, rogando praga. Não, amado, até mesmo nas pessoas que nós vemos, gente, que pessoa podre, que esse cara não tem humanidade. Amado, nós temos que orar por estas vidas e pedir a Deus que Deus as liberte, as cure, as converta e as sare em nome do Senhor Jesus Cristo. E a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Uma terrível coisa que é nas mãos de Deus vivo. Terrível coisa. Então que Deus possa, Deus dá tempo à pessoa a se arrepender, agir com misericórdia e reunir os seus em nome de Jesus para a glória do seu nome. O pecado atingiu os relacionamentos. Versículos 15 a 17 são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição, nos seus caminhos há miséria. Desconheceram o caminho da paz. Então, amado, se você vê um cidadão por aí atribulado, o cara entra, briga com todo mundo, e sabe, é tiro para todo lado, o cara está tribulado. Amado, esse cara não tem comunhão com Deus, não tem Jesus na sua vida. Ele bebeu o vinho da ira, o cálice da ira, é um iracundo. O cara está sempre de cara amarrada, pronto para brigar com alguém, sabe? Pronto para fazer alguma coisa. O cristão tem espírito de mansidão na sua vida, amado. Olha, que os frutos do Espírito estejam governando a nossa vida em nome de Jesus. Haja paz. Aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus agindo na tua vida? Eu quero ver Deus agindo na minha vida, pastor. Eu quero ver a obra de Deus. Eu quero me parecer com Jesus. Então, amado, que a paz que excede todo entendimento guarde teu coração, guarde a tua mente em Cristo Jesus, que você tenha domínio próprio neste mundo, amado, para a glória do Senhor. E também o pecado atinge a nossa atitude em relação ao espiritual, em relação ao sagrado, em relação à nossa vida com Deus. Versículo 18, ele diz: não há temor de Deus diante dos seus
olhos. Então tem gente que, amado, não tem temor de Deus. Às vezes a pessoa entra na casa. Uma vez teve um caso de um homem que estava dentro de uma igreja, se masturbando dentro de uma igreja, dentro do santuário. Pessoas que não têm temor de Deus, não têm temor de Deus. Amado, Deus sabe lidar com cada uma dessas pessoas, amado. E graças a Deus, Deus nos tirou de lá. Louvado seja o Senhor. Você foi transformado em Cristo Jesus. Lutamos com a carne muitas vezes. Às vezes no meio de um trânsito, o cara vai, aí baixa um espírito de iracundo, a gente tenta, mas na hora, ai meu Deus do céu, não pode, em nome de Jesus não vou, vai cidadão, em nome de Jesus, Deus te livre, te guarde e a mim também, louvado seja o Senhor. Não é assim? Porque a nossa carne não se converte, a nossa carne às vezes quer nos envergonhar. Então, amado, que nós estejamos em espírito de oração para a glória do Senhor e que os frutos do Espírito sobressaiam na tua vida sobre as obras da carne. As pessoas olhem para você e para mim e digam: eu vejo um cristão para a glória do nome de Jesus. Eu vejo um cristão. E é esse cristianismo, amado, que é uma Bíblia viva. Nós somos uma Bíblia viva. Que não adianta a gente, moro lá num apartamento, lá, amado, os vizinhos estão ouvindo tudo. Aí a pessoa briga com um, xinga a mulher, xinga os filhos, xinga todo mundo, faz coisas ali que só misericórdia. Aí depois sai no corredor, olha Jesus. Jesus? Que Jesus? O Jesus que tu estava lá batendo na mulher, que você estava lá fazendo isso e aquilo, esse é o Jesus? Não é verdade? Então, amado, não pode. Nós somos povo de Deus em nome de Jesus. A nossa casa é um lugar de paz, louvado seja o Senhor. Eu já tive essa bênção de ouvir da boca de algumas pessoas que entram na minha casa e dizem: olha, a tua casa tem uma paz tremenda. Sabe por quê? Porque ali é lugar que o Espírito Santo de Deus está, amados, para a glória do seu nome. É lugar de oração, é lugar de meditação na palavra. Todos os dias acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é orar, é buscar o entendimento da palavra, ligo lá os meus canais de estudo, de oração, boto meu louvorzinho, louvado seja Deus. Ouviu isso ontem? Aí, a pastora estava lá com o diácono Henrique, lá também, louvado seja Deus, um homem abençoado também, louvado seja o Senhor. Amado, a nossa casa é um lugar de paz. A nossa casa é um lugar de paz. Diga assim: eu recebo na minha vida, minha casa é um lugar de paz, é um lugar de bênção. Que você seja uma pessoa de paz, amado. Que você leve a paz de Deus no teu coração em todos os lugares. Às vezes a pessoa vive, sempre em derrota, ou sempre com problemas de todas as naturezas emocionais. Por quê? Não sabe por quê, mas por quê? Porque no coração, amado, tem lá um cemitério no coração. Quantas pessoas já matou no coração dela? Não é verdade? Jesus elevou o nível da lei. Jesus disse: olha, está escrito na lei que você não deve adulterar? Pois eu vos digo que se no teu coração você teve pensamentos impuros, você já adulterou. Meu amado, que tem gente adulterando aí, ou então matando todo mundo no coração, que briga com um, briga com o outro, não fala com o outro, xinga não sei quem, sabe? O outro é o inimigo, e depois carrega esse vinho no coração, carrega esse vento da violência no coração, está embriagado por isso daí. Meu amado, em nome de Jesus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você estiver sendo perseguido, não responda na mesma moeda. Amado, Jesus se entregava para aquele que julga retamente, e Ele é o Senhor da nossa vida, Ele está julgando a nossa causa, amado. E olha, eu vou dizer uma coisa, amado: Jesus sabe tratar com as pessoas muito melhor do que eu e você, muito melhor. Então descansa no Senhor e receba a paz de Cristo no teu coração. Então, o efeito do pecado
foi distorcer a santa lei de Deus na vida humana. Ou seja, a santa lei de Deus: não matarás, não adulterarás, não, darás falso testemunho, não terás outros deuses diante de ti. Todos esses mandamentos, ao invés de levar a pessoa a fazer, a cumprir e a viver de modo agradável diante do Senhor, por causa do pecado que entrou e nos contaminou, a lei, na verdade, ao invés de levar a pessoa a servir a Deus, ela acelera o processo do pecado, porque ela te dá o pleno conhecimento do pecado. Não adulterarás. Adulterar. Aí a pessoa fica lá com aquilo na cabeça, abre-se lá uma brecha e daqui a pouco está no adultério. Então, a graça de Deus é diferente. O Espírito Santo capacita a sua igreja, transforma a sua vida. Portanto, viver sob a lei significa lutar contra o pecado usando a armadura errada. É estar debaixo do pecado. Quando o povo de Deus, ou aqui dentro de um contexto bíblico, o povo de Israel estava tentando viver debaixo da lei, ele a transgredia e se tornava culpado. E a transgressão da lei, que traz culpa, faz com que a pessoa permanecesse no exílio espiritual. Graças a Deus, Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não está no exílio espiritual, amado. Você não está. Nós estamos na presença de Deus. Diga: eu recebo esta palavra. Estamos na presença de Deus. Então precisamos aprender com a palavra de Deus como viver. Veja o versículo 19 e 20 de Romanos capítulo 3. Diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para quê? Se cale toda a boca e todo mundo seja culpável. É a linha da lei, é a demarcação da lei. Você está debaixo dessa linha, todos nós. Todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? Olha aí, o pleno conhecimento do pecado. O pleno conhecimento do pecado foi o que Adão e Eva fizeram. Tiveram pleno conhecimento do pecado e entrou a morte espiritual, a desobediência. Amado, ou você será escravo do pecado, ou você é propriedade exclusiva de Deus. Ou o pecado vai dominar a tua vida e te afastar dos caminhos do Senhor, tirar teu entendimento, mexer no teu entendimento, mexer nos teus relacionamentos, mexer nas tuas palavras, mexer nas tuas ações, de maneira que tudo que você fizer, disser, pensar, se relacionar e agir, estará caminhando cada vez mais para o pecado, chafurdar-se no pecado, ou você é liberto do pecado para agora viver para Deus em Cristo Jesus. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde a lei de Moisés apagava a luz, apesar de ter tido glória, mas apagava a sua luz, porque ela tinha o seu limite, agora o ministério do Espírito há de nos transformar de glória em glória, a imagem perfeita do Senhor Jesus Cristo, ao ponto que as pessoas olhem para você e digam: eu vejo Jesus na tua vida, meu irmão. Há um negócio diferente em você e eu não sei o que é. Pronto, está aí a deixa. Você não sabe não? Eu vou te dizer o que é. É Jesus Cristo na minha vida, amado. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Você achou que era os meus olhinhos verdes, né? Achou? Não era não. É a glória do Senhor Jesus Cristo. É a bênção do Senhor. Então, amado, que a nossa vida resplandeça a graça de Deus que nos alcançou. E a graça é transformadora, a graça é poderosa. Então, Paulo aponta agora aspectos da justiça de Deus, especialmente dois aspectos da justiça de Deus: a justiça redentora e a justiça julgadora.
Nós precisamos entender. Às vezes a pessoa diz assim: que Deus faça justiça na sua vida, né? O que a gente está pensando com isso? Está pensando que Deus desce ali o cajado. É um aspecto da justiça de Deus, é a justiça julgadora, né? Mas se Deus nos tratasse, a todos nós, somente de acordo com essa justiça julgadora, amados, estaríamos fritos, não sobraria ninguém. Então, graças a Deus, Deus tem uma justiça redentora sobre nós. Tem aquele corinho que diz que o nosso Redentor vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo, amado. Ele reina sobre a nossa vida, Ele reina em nossa casa, Ele reina em nosso ministério, Ele reina em nossos pensamentos, Ele reina em nossas atitudes, Ele reina em nossas palavras. Antes da gente abrir a boca para falar com alguém, pense: será que Jesus falaria isso que eu estou falando? Não é verdade? Será que Jesus falaria isso? Quando a gente entra num relacionamento, fala: será que Jesus entraria nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de sociedade? Será que Jesus agiria desta forma? Amado, Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Diga amém por isso. Então, Paulo está mostrando esses aspectos da justiça de Deus, tá? E ao tratar do aspecto da justiça julgadora, ele mostra que a tentativa de obedecer à lei, a tentativa de viver qualquer outra coisa, nesse caso a lei, qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus, o que vai fazer? Vai levar a pessoa a ser colocada diante da ira, diante do julgamento de Deus. Então veja isso, os aspectos da justiça em Romanos 1, 17 e 18. Olha lá, primeiro a justiça redentora. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Diga aí, no Evangelho. No Evangelho. De fé em fé, ou seja, do início ao fim da vida espiritual é pela fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Então o que Paulo está dizendo? A justiça de Deus se revela no Evangelho. O que o Evangelho diz, amados, para nós? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus por isso, amado. Tudo isso é a justiça redentora de Deus. E se não fosse essa justiça redentora, a lei não poderia fazer isso por você, a religião não poderia fazer isso por você, nem o hinduísmo, nem nenhuma outra religião, nem um panteão dos panteões, ninguém, amado. O único que pode te lavar, justificar, purificar, converter e salvar, chama-se Jesus Cristo, pelo Evangelho pregado à tua vida. Diga graças a Deus por isso. Isso é a justiça redentora. Agora Paulo vai falar da justiça julgadora. Versículo 18, olha lá. A ira de Deus, a ira, está falando de ira, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Você sabe aquele tipo de pessoa que sabe o que é correto, mas ele esconde a verdade para continuar praticando a injustiça, para continuar praticando o mal, ou às vezes fala uma meia verdade, mas na verdade o negócio por trás é diferente.
Ou seja, ele detém a verdade pela injustiça. Diz que, aí depois a continuidade do texto vai falar que isso, na verdade, é reflexo da idolatria. Por que da idolatria? Porque a pessoa cria um Deus para ela que é o reflexo dela mesma. É a sua justiça própria, é o seu entendimento daquilo que deve ser nesse mundo, e com isso ele estabelece a justiça própria e não se sujeita à justiça que vem de Deus. Por isso o que é de Deus, esse livro aí é antiquado, esse livro aí não serve para nada. Gente, nesses dias eu vi um lugar que se chama igreja, mas que é uma sinagoga do capiroto de Satanás, mas do quinto dos infernos, urdindo do engano do capiroto, que a mulher que se chama pastora, só se for do capeta, pega a Bíblia e bota a Bíblia assim em cima, aí bota um gol lá, e a mulher vai correndo e tumba um chute na Bíblia. Coisa de louco. Coisa de doido, querendo dizer o quê? Não, esse livro que esse pessoal aí trata como sagrado, aqui na nossa igreja é diferente. Aqui na nossa igreja a gente tem uma outra filosofia, a gente não segue a risca, por isso eu chuto esse livro. Amado, olha, eu vou lhe dizer, eu nem vou falar muito para não pecar, mas eu vou dizer uma coisa, amado, que Deus possa levantar obreiros fiéis e verdadeiros para levar a palavra dele por toda a terra, para levar a palavra dele por toda a eternidade, porque saibam esses heréticos de Satanás, e saiba o mundo, que os céus e a terra passarão, mas esta palavra não irá passar. O inimigo pode ficar nervosinho, o inimigo pode ficar rugindo como leão, mas eu só conheço um leão, e ele é o leão da tribo de Judá, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a palavra dele que vai prevalecer. Então diz que a ira de Deus se revela do céu. Então o apóstolo Paulo, depois de mostrar que toda a humanidade é culpada diante de Deus, porque esse é o objetivo de Romanos 1 e 2. Romanos 1, os gentios são culpados diante de Deus. Romanos 2, os judeus também são culpados diante de Deus. Os judeus são culpados porque transgridem a lei. E os gentios que não conhecem a lei de Moisés são culpados por quê? Porque rejeitam e transgridem a lei noaica, a lei natural, o pacto natural que Deus tem, e Deus se revela com todos nós. Esse pacto natural que Deus se revela na humanidade, inclusive na consciência, eles têm pontos em comum com a lei de Moisés, a lei especial. Por isso Jesus disse: quer cumprir toda a lei, todos os profetas? Quer cumprir tudo? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então os gentios desonravam esses mandamentos que já estavam na sua consciência. Portanto, gentios são culpáveis, judeus são culpáveis. E depois de mostrar que toda a humanidade está debaixo de culpa diante de Deus, que os efeitos do pecado não trouxeram apenas arranhões à vida, mas um estado de depravação total, que todos estão debaixo da condenação divina, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, o apóstolo Paulo abre as portas da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Abre os portais da graça, aponta para o caminho que é Cristo Jesus, e Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e ele diz: a obra de salvação é exclusivamente de Deus sobre nós. Se você é salvo, foi Jesus quem te salvou. Se você é lavado, foi Jesus quem te lavou. Se você é remido, foi Jesus quem te remiu. Olha, se os pecados foram pagos, foi na cruz do Calvário que esses pecados foram pagos, amado. E se nós fomos tirados das trevas para a luz, não foi a religião, foi Jesus quem fez isso. Então, vamos aqui vamos fazendo uma conexão com os Hebreus capítulo 14, 4, 14 a 16, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Mantenha firme, irmão, a tua confissão em Cristo Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, louvado seja o Senhor. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, igreja? Vamos lá. Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer que diante do trono da graça de Deus há o que, pastor? Misericórdia. Diante do trono da graça de Deus há socorro. Essas são as portas da graça de Deus que foram abertas, são os portais da graça de Deus. Jesus é o sumo sacerdote, amado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, havia um véu que separava no templo de Salomão e anteriormente no tabernáculo de Moisés, havia um véu que separava o lugar santo dos santos do lugar santo. O lugar santo dos santos era onde estava a Arca da Aliança, e onde uma vez por ano um sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício pelo povo. Ali estava o símbolo da presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu se rasgou, irmão, de alto a baixo. Jesus penetrou este véu, amado, e em Jesus você e eu temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós temos acesso ao trono de misericórdia, há socorro da parte de Deus sobre a nossa vida. Por isso diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, é o galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê em Jesus Cristo, amado? Ele é o único sumo sacerdote da tua vida, é a Ele que você ora, é a Ele que você pede misericórdia, é a Ele que você pede o socorro na hora da tribulação, é nele que você confia para salvar a tua alma, é nele que você confia para te dar a vida eterna, é no sangue de Jesus que você confia para ter sido lavado e remido para toda a eternidade. Pois bem, amado, o céu é reservado para nós, a glória de Deus está reservada para o seu povo. Por quê? Porque por meio da fé os portais da graça foram abertos. Pela minha justiça própria eu estaria condenado, por uma religião humana estaríamos condenados, por qualquer rito, qualquer coisa que seja, qualquer filosofia maravilhosa, mais linda que seja, estaríamos condenados. Mas pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Oh, Deus seja louvado por isso. Então Deus nos arrancou, Deus arrancou o homem do maior mal para lhe dar o maior bem. Louvado seja Deus. Ele te tirou a ti e a mim do maior mal, do pecado, do mundo, do inferno, das mãos de Satanás, da condenação e da ira de Deus. Ele nos tirou do maior mal para nos dar o maior bem. Por isso eu vou lhe dizer, amado, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Você já é um abençoado, meu amado. Você pode dizer isso: obrigado, Jesus. Diga assim: eu fui abençoado, eu sou abençoado constantemente pela graça de Deus. Diga para o teu irmãozinho: meu irmãozinho, você é um abençoado em Cristo Jesus. Você tem graça sobre a tua vida, você tem misericórdia sobre a tua vida. O maior bem está na tua vida, amado. Ele tirou você do maior mal para te dar o maior bem, amado. E o maior bem é Jesus Cristo, Santo Senhor. Então, na cruz do Calvário, a justiça julgadora e a justiça redentora de Deus foram reconciliadas. Como é que um Deus santo e justo, um Deus que não compactua com o pecado, poderia perdoar alguém como eu? Como? Como é que um Deus santo e justo poderia perdoar um cara aí, um assassino, sei lá quem, qualquer da vida? Como que ele perdoa alguém assim e continua sendo justo? E continua sendo santo? Na cruz do Calvário, a justiça julgadora e a justiça redentora, que é o Evangelho, foram reconciliados. E agora, por meio da fé na justiça redentora,
você tem o perdão de todos os teus pecados. É a obra de Jesus. Então, a lei de Moisés não tem poder para gerar obediência e nem para salvar. Pelo contrário, ela acelera a desobediência, chafurda o pecador ainda mais no seu pecado e leva-o para diante da justiça julgadora de Deus. Porque o homem não vai cumprir a lei, e por não cumprir, vai vir a Shabata, vai vir o Shabat. O Shabat não, a Shibata. O Shabat é para descansar, vai vir a Shibata sobre ele. O pastor já está ficando meio doido. Toma, é isso aí. Então, em Cristo, amado, o poder salvador de Deus foi manifestado, revelando a sua justiça redentora. Os sacrifícios do Antigo Testamento, que matavam-se os animais e aspergia-se sob a tampa do propiciatório no Santo dos Santos e no próprio lugar santo, aqueles sacrifícios que eram feitos, aquele sistema sacrificial, cumpriram o propósito de Deus em seu tempo, mas se tornaram obsoletos à luz do sacrifício reconciliatório de Cristo na cruz, que é a justiça julgadora. A justiça julgadora de Deus contra o pecado foi executada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, de maneira que sobrou para nós a justiça redentora. Então diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Então, amados, o primeiro ponto é que a lei não pode gerar obediência nem salvar, e leva o pecador diante da justiça julgadora de Deus. Romanos 3:21 diz a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas estavam apontando para a justiça redentora, estavam apontando para Jesus Cristo, que viria salvar. Então, mas agora, essa palavra mais agora, sem lei, mais agora, marca a mudança escatológica entre a antiga era, em que estávamos debaixo do domínio do pecado, porque a lei não libertava do pecado, e a nova era de salvação, que é a salvação em Cristo Jesus, que teve início da cruz. Mas agora, acabou a era do pecado, entrou a era da justiça. Amado, o pecado não terá domínio sobre você. Você não está dominado pelo pecado. Quanto mais você está debaixo do domínio do Espírito Santo, mais fruto para Deus você vai dar. Quanto mais debaixo da ação do Espírito de Deus, mais para a glória do seu nome você viverá. Louvado seja. Então, para o judaísmo do primeiro século, existem, na época de Paulo, existem duas inclinações no homem, para o bem e uma para o mal. E quando o indivíduo meditava na lei de Moisés, ele era levado para a boa inclinação. O apóstolo Paulo vem escrevendo aqui e é categórico contra isso. Ele diz: não, filho, nós temos de fato a boa inclinação e a má inclinação, mas a lei de Moisés só vai te levar para a má inclinação. Ela só vai te revelar o pecado, ela vai te dar consciência do pecado, e você vai pecar ainda mais. Veja o que Hebreus 7, 18 e 19 diz a palavra do Senhor. Portanto, olha aí, olha o mais agora fechou a antiga aliança do pecado e abriu a aliança de Jesus. Olha aí, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. E faz o quê? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, assim, pela qual nos chegamos a Deus. Pela graça, diga glória a Deus por isso, amado. É pela graça de Deus que você se achega diante do trono. Amado, é pela graça de Deus, irmão. É pela graça. Pastor, mas se eu pegar aquele chibata e slapa, até sair sangue e tudo mais, eu não vou estar me achegando diante de Deus? Não, irmão, você vai conseguir aí uns bons ferimentos, mas se chegar diante de Deus, você não vai. E se eu já olhar no milho, pastor? Eu já olhar no milho, botar lá um lápis com a ponta, para chegar lá no menisco e arrebentar com tudo. Coitado dele, não faz isso não, irmão. Tem tanta gente querendo andar e não consegue.
Agora, se você buscar a comunhão com o Espírito Santo, crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Espírito Santo vai te levar a praticar boas obras. A paz de Deus vai tomar conta do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Cristo, o poder salvador foi manifestado, revelando a justiça redentora. Em Cristo, não na lei, não nas obras da lei. A lei nunca aperfeiçoou ninguém, nunca mudou a vida de ninguém. Romanos 3, 22 a 24, diz a palavra bendita e maravilhosa do Senhor: justiça de Deus mediante a fé. Diga aí, fé. Em quem? Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no meu joelho do milho. Quando eu subi a escadaria da penha, quando eu dar a chicotada dos rigores ascéticos, quando eu torcer para o Flamengo, nada, amado. Olha aí que um abismo chama outro abismo, irmão. Então, amado, é somente em Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. Só misericórdia. Então, amados, Jesus tomou o nosso lugar. Mas isso é tremendo. Jesus tomou o nosso lugar na morte. Sofreu por nós o duro golpe da lei. O duro golpe da lei. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Deus não simplesmente, não, você perdoa. Não, Deus não poderia fazer isso. Deus é santo. A justiça de Deus tinha que ser lançada sobre nós. A única maneira que Deus encontrou de fazer isso sem nos matar foi dando o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus tomou o nosso lugar e a ira de Deus caiu sobre ele, amado. Jesus virou o rosto Deus virou o rosto naquele momento. Por isso Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado na cruz para você e eu não sermos desamparados nunca. Diga obrigado, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então a lei foi cumprida, a justiça de Deus foi feita em Cristo e nós fomos justificados. Então, a justificação, irmão, não é apenas o cancelamento da dívida. A justificação, ela vai além do perdão. Deus não apenas perdoou o pecado. Perdoar é absolver alguém do castigo, correto? Você estava lá culpado, estou te absolvendo desse castigo aí, você está perdoado. Isso é perdoar. Justificar é além. Justificar é reputar e declarar que alguém é justo. Essa pessoa aqui, ela não está só perdoada, ela é justa. Ela é justa. É como se dissesse: essa pessoa aqui nunca cometeu crime nenhum, essa pessoa aqui nunca cometeu pecado nenhum. E a palavra diz que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando Ele olha para você, para mim, Ele vê a justiça de Jesus Cristo na nossa vida. Perfeitos, santos e irrepreensíveis, louvado seja. Amados, sem mérito algum nosso, por pura graça, Deus nos confere e imputa sobre nós a perfeita satisfação, a perfeita justiça e a perfeita santidade de Cristo Jesus. Deus seja louvado. Quando Ele olha para você, Ele vê um santo, como se você e eu nunca tivéssemos pecado. Por quê? Porque Jesus nos cobriu com o seu santo sangue precioso. Como lá na tampa do propiciatório, na arca da aliança, que estava lá o propiciatório e aspergia o sangue. Isso significa o quê? A ira de Deus vinha sobre aquele cordeiro imolado e se desviava do pecador verdadeiro, da pessoa que pecou. Desviava a ira. Amado, o sangue de Jesus nos cobre, e quando Ele olha para você, Ele vê você santo, puro e irrepreensível. Segundo os Coríntios 5, 17 e 19 diz: e assim,
Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus seja louvado nas alturas. Então, amados, os sacrifícios do Antigo Testamento cumpriram o seu propósito, o propósito de Deus, no seu tempo, mas eles se tornaram obsoletos à luz do sacrifício reconciliatório de Cristo na cruz. Você lembra lá? Vamos ler aqui, 25 a 26, olha lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus, não daquele que vai lá no templo para sacrificar o cordeiro. Isso passou. Deus não levou em conta, Deus permitiu que aqueles pecados em seu tempo estivessem impunes, tendo em vista o quê? Que o Jesus Cristo viria na cruz do Calvário. Então lá, amados, tanto lá na lei, quanto agora na graça, as pessoas só são salvas de uma maneira, é pela fé. Não existe outra maneira de salvação. A lei nunca salvou ninguém, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Inclusive, antes da lei, Abraão foi justificado como? Pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Então lá atrás eles tinham fé em quê? No Messias que viria. Essa é a história de todo o Antigo Testamento. A fé no Messias que viria, o libertador, o santificador, o curador, o salvador, o libertador. Então, os sacrifícios lá atrás tiveram seu tempo, era uma forma momentânea que apontavam para Cristo como justiça julgadora. Então, quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, aquele sistema foi tornado obsoleto, deixou de ser necessário, e em Cristo fomos redimidos. Portanto, irmão querido, redenção de Cristo operada por nós é o mesmo tipo de redenção que um escravo tinha naquele tempo. Qual era a redenção? Ele poderia trabalhar para comprar a sua liberdade. Jesus trabalhou e comprou a nossa liberdade e nos libertou de todos os nossos pecados. Por isso eu olho para você e digo: você é um liberto, irmão. Você é uma liberta, minha irmã. E quem te libertou? Foi eu? Não, foi Jesus Cristo. Diga: foi Jesus. Diga: Jesus me libertou. Estou livre para a glória do seu nome, livre para adorar. Então, ovelhinha, ouça, a penalidade da lei não foi suspensa. A penalidade da lei foi executada sobre Jesus. Deus não perdoaria o pecador sem vindicar antes a sua justiça julgadora. Ele não fez simplesmente vistas grossas ao pecado e deixou para lá. Ele puniu o pecado em Cristo Jesus. Portanto, nós somos isentos da lei e do seu julgamento, não por abrogação, mas por execução. A lei foi executada sobre Cristo Jesus. Você lembra, não sei se você já viu o filme Risco Duplo. Filme Risco Duplo, em que o marido e mulher vão para um passeio de barco, e o marido forja a sua morte para botar a culpa na mulher, e ela vai presa por isso, e aí tem toda lá uma questão financeira, o cara consegue o dinheiro do seguro e tal, e vai viver com a amante dele, desfrutando do dinheiro, e a mulher está lá presa, e ela pagou a pena, e foi posta em liberdade condicional, e descobriu que o marido estava vivo, foi atrás do marido, e no final do filme, botou a arma na cabeça dele, falou: agora eu vou te matar, agora eu vou te matar, você fez tudo isso comigo. E aí ele falou assim: mas se você me matar, você vai presa, Ela falou: não vou não. Sabe por que eu não vou presa? Porque eu já paguei, e ninguém pode pagar duas vezes pelo mesmo crime.
Só que aquela mulher foi de Deus, hein? Foi esperta, foi de Deus. Ela estava lá com o agente de condicional, o cara confessou tudo, e na verdade depois ele foi preso, e ela foi absolvida totalmente, pegou o dinheiro e foi embora, desfrutou. Sei, mas o spoiler é para isso mesmo, calma lá. Calma lá. Amado, ouça. Ninguém pode pagar 2 vezes pelo mesmo crime. E o preço do nosso pecado já foi pago. Foi Jesus Cristo quem pagou. Diga glória a Deus por isso, amado. Então, vamos louvar ao Senhor. Então, deixa eu terminar, que temos 2 minutos para completar, ovelhinha amada, a conclusão da mensagem. A morte de Jesus na cruz é uma lembrança austera de que a santidade de Deus deve ser levada a sério. Não é porque estamos na graça que vamos permanecer no pecado. Deus disciplina, corrige e açoita. Louvado seja o Senhor por isso. Quanto à salvação, estamos debaixo da justiça redentora de Deus. Mas se você está debaixo da justiça redentora, amado, se você recebeu na tua vida o ato da justificação, porque a justificação não é um processo, a justificação é um ato. Você recebeu o ato da justificação, mas quem recebeu o ato da justificação, ele vive o processo da santificação. Porque se você não tem Jesus, você não está nem aí para glorificar a Ele, mas se você tem Jesus, você quer viver para o agrado dEle. Tito 2:11-14 diz isso, olha lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem é Ele? Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que recebeu o ato da justificação, ele vive o processo da santificação. Ele dá bons frutos e ele é zeloso para com Deus. Portanto, amada, a morte de Jesus é uma lembrança austera disto. Deus é santo. Com Deus não se brinca. Olha, agora eu já ouvi aí na igreja que sou da graça de Deus, justiça redentora, não podia fazer nada para me salvar, Jesus fez tudo, Ele é o Deus Salvador, então agora eu vou pular na próxima sambinha da garrafa, a dança do cachorrão e a banha de espuma, que é muito legal. Está repreendido, amado. Nós somos livres, libertos para viver para Deus e a glória do seu nome. E segundo e último ponto, Jesus, da conclusão, Jesus diz que nos dias que antecederem a sua segunda vinda, as pessoas estarão totalmente alheias ao que lhes acontecerá, assim como estiveram na época de Noé, vivendo, bailando, dancinha para lá, dancinha para cá, está tudo bem, sabe? E cadê a obra de Deus? Não honra o Senhor, não vive para Deus, não testemunha o seu nome. E assim muitos estarão desatentos quando Jesus Cristo voltar, e o dia do dilúvio, do juízo de Deus, quando chegar sobre a terra, levará muitos que estão desavisados. Por isso a igreja precisa pregar sobre a segunda vinda de Jesus, precisa pregar sobre o aparecimento do anticristo, precisa pregar sobre isso tudo, precisa alertar a igreja, porque quem é de Jesus vive o processo de santificação. Você vive para Deus, amado, diga amém por isso. João 3,16 diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18: quem nele crê não é julgado.
O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Próximo. O julgamento é este, olha aí, qual é? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque estão sendo feitas em Deus. Porque Deus te amou e enviou Jesus, você recebeu Jesus, creu em Jesus, você foi liberto, você foi transformado, a justiça redentora chegou na tua vida, remido. Agora então você é zeloso e de boas obras. Agora então você pratica as obras da verdade e você se aproxima da luz. Quem não tem Jesus, nada. Jesus veio ao mundo, não quero esse Jesus. Eu quero reter a verdade, esconder a verdade para continuar praticando a injustiça. Reter a verdade para praticar a justiça. É o que Romanos 1,18 diz. Sobre estes permanece o quê? A ira de Deus. Já estão julgadas. Mas você é ovelha de Jesus. Diga, eu sou ovelha de Jesus. Quem ama Jesus aí, amado? Diga, eu amo Jesus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Jesus. Eu entrego meus caminhos, eu entrego meus pensamentos, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego minha garganta, Senhor, minha boca, ela não venha a urdir engano, nem veneno de serpente. Que a minha boca, a minha língua seja santificada, que só saia da minha boca aquilo que for verdade, aquilo que for santo, aquilo que for de Deus. Senhor, que os meus pensamentos sejam santos em Cristo Jesus, que os pensamentos pecaminosos, pensamentos do mundo, do ilícito, seja repreendido em nome de Jesus. Toda fortaleza caia por terra. Senhor, que os meus relacionamentos sejam feitos em Deus, Pai. Nós não queremos julgo desigual, nós não queremos sociedade com ímpios, nós não queremos nada com o mundo. Nós queremos viver para Deus e para a glória do seu santo e precioso nome. Que em todas as instâncias daquilo que significa ser humano, a minha vida seja um testemunho da fé que transformou a minha vida seja um testemunho da graça que me transformou. Afinal, somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, amado, eu termino dizendo nesta manhã: há somente dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos: os que perecem e os que creem no Filho de Deus e estão livres de perecer. Em qual categoria você está? Os que permanecem sob a ira de Deus por toda a eternidade, e os que em vez disso creem e recebem a vida eterna. João 3,36 diz assim a palavra do Senhor: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a justiça julgadora, a ira de Deus. Então, a resposta de cada pessoa a Jesus determina em qual categoria ela está. Você está na categoria daquele que crê no Filho e tem a vida eterna, ou aquele que se mantém rebelde contra o Filho e sobre ti permanece a ira de Deus? Você recebe sobre a tua vida a justiça redentora de Cristo Jesus? Então, você está livre do julgamento eterno. Você está salvo em Cristo Jesus. Não tenha medo das águas do dilúvio do juízo de Deus, porque você já foi livre. Se a tua vida está nas mãos de Jesus, você já foi livre, santo e irrepreensível diante do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor.